Olá, senhores, bem-vindos à segunda parte então, da nossa aula de estilos operacionais. Então, o Scalp tá, compreende, né, operações de curto prazo, né, Short Term Operations, e o Swing Day Trade é operações de médio prazo a longo, ok? Isso no intraday. Tá? Scalping, então coloquei um exemplo aqui, né, a nossa percepção relativa a operações de curto prazo. Tá? Então, o, o scalper ele está realmente olhando o tick a tick, tá? Ele está olhando as pequenas movimentações do mercado, identificando os conceitos do fluxo de ordens e buscando probabilidades, né, boas para fazer os seus trades. Então, eu coloquei esse box aqui porque a gente vê, por exemplo, aqui que tem um acúmulo, né? Tem uma região de acúmulo aqui e o scalper ele está realmente pensando já em comprar aqui, né, e vender aqui, ou vender aqui e comprar aqui nesses pontos mais centrais de grande volume. E ao contrário de quem está olhando, né, um trade mais longo, fazendo swing day trade, tá? A percepção muda. Então, a análise é muito mais de contexto do que realmente no tick a tick. Tá? Então, ele tá, o trader que está buscando um trade mais longo, ele está analisando realmente um acúmulo daqui até aqui, tá? Ele pode estar fazendo operações de médio prazo, que é comprando e vendendo aqui nas extremidades, mas ele está esperando o momento para realmente, depois desse acúmulo aqui, pegar esse movimento. Tá? Então isso que ele está analisando. Tá? Então ele está analisando o contexto, quantidade de agressão, está tendo absorção ou não pela parte dos vendedores ou compradores, qual a agressividade que tá acontecendo. Tá? Então, mas muda a percepção das ferramentas que a gente utiliza. Ok, vou falar um pouco disso aí agora. Diferentes perspectivas, então. Short Term Operations, né? Então, exemplo do dólar, o gráfico de 50 trades, 50 ticks. Tá? Foco no Volume at Price, profundidade no mercado, que eu digo é através do DOM ali que a gente pode ver a profundidade e as ordens limitadas, tá? E o número de lotes que tem cada nível de preço, histórico de negócio, times in trades e saldo da agressão. Ok? Agora, operações mais medium to long term. Então, exemplo, dólar. A gente já estaria utilizando um gráfico, por exemplo, de 100 negócios a 200, né? A gente já estaria, se tivéssemos essa ferramenta, analisando o acumulado da agressão, que isso é vendido separadamente, é do plugin, tá? Da Nelogica, mas se tivéssemos isso na nossa tela, estaríamos analisando isso, tá? De acordo com, realmente para ver, ter a visão do contexto, visão de tendência, né? Com o lado da agressão está aumentando, 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 está diminuindo, 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 está acumulando lá na máxima e o acumulado da agressão está cada vez diminuindo. Tá? Então é nítido que que está tendo muito mais agressão de venda lá. Tá? Então a gente faz essa análise. Tá? Então são outras perspectivas. Volume at Price, Volume Profile no gráfico, tá? Footprint Charts e saldo da agressão também, aquele de dentro do DOM. Talvez aqui no Short Term Operation a gente esteja vendo uma região de preço, através do saldo, 2, 3 níveis de preço. Talvez aqui a gente esteja analisando uma região de 10 níveis de preço, por exemplo. Ok? Então, o scalper, né? Só para exemplificar, o scalper está de olho nas ordens limitadas aqui do book de ofertas e de olho no consumo da liquidez. E como que está ocorrendo o consumo da liquidez? Tá? O preço está se movimentando ou o preço não está se movimentando e por quê? Né? Por que, que o preço está se movimentando e por que, que o preço está parando de se movimentar em certos pontos. Tá?
Então, ele está analisando realmente a profundidade do mercado, que são as ordens limitadas aqui, tá? Agrupadas por preço. Aqui não tem a coluna de saldo, mas a coluna de saldo também quantidade de compra e quantidade de venda, definindo alguns pontos interessantes mesmo, alguns pontos de maior agressão, né? Maior interesse pela parte compradora ou vendedora. Ok? Volume at Price. Volume at Price dos últimos, de repente, 10, 15 minutos, com Volume at Price dos últimos 30 minutos, por exemplo. Tá? E também, né, agressividade por parte dos players, tamanho dos lotes que estão saindo, níveis, tá? Aqui se usássemos o book aberto, né, níveis onde realmente tem maior interesse, maior lote, a gente pode considerar como uma score ou não. Então a gente está olhando o tick a tick, né? Tick a tick. Então essa é a nossa percepção, tá? Se a gente for usar um gráfico, a gente vai estar usando um gráfico de 50 trades, 100 trades no máximo, no dólar, né? E isso é definido, depende do ativo, claro, mas é isso aí que eu quero falar. A gente está analisando o tick a tick, a gente está analisando esses eventos aqui, buscando realmente poucos ticks, tá? Ganhar com pequenas movimentações do preço. Então a gente está analisando o ponto em si, né? Os pontos em si. Vem no 611 aqui, é um ponto bom, teve bastante agressão de compra comparado com a agressão de venda. Ó, o mercado vem despencando, bateram aqui, já entrou mais 200 lotes, a gente compra junto com esse cara, já zera no 12, bateram os 200 lotes, a gente já estopa embaixo. Essa é o estilo do scalper, né? Isso é o scalping. Então, quando o mercado mostrar que não tem mais motivo, né, para a gente estar posicionado, o mercado vir contra a nossa posição, a gente não tem realmente que esperar muito. Ok? Então, é essa interação que a gente faz com as ferramentas, tá? Olhar o book, olhar o consumo da liquidez, a agressão, consumo da liquidez, consequentemente, vai formar uma barra no volume at price, e com isso a gente vai conseguir identificar pontos de uma forma mais visual. E aqui a gente pode ter o book aberto também, identificar regiões na qual tem mais lote, realmente players estão colocando lotes. Tá? Que ele dá o agrupado, ele não define, não faz o destaque por lote, né? Se alguém tem um lote acima de 50. No book de ofertas aberto, a gente tem como fazer essa distinção. A gente tem como selecionar níveis de preço na qual realmente tenha algum player com lote, por exemplo, igual ou acima de 50. Tá? Seguindo então, bom, agora um exemplo de quem está fazendo um trade mais longo, buscando talvez nem meio termo, mas um trade realmente mais longo. Tá? Então, para pegar talvez 15 pontos. Okay? Então, notem que de repente aquelas colunas de quantidade de compra e quantidade de venda, cada nível de preço não se torna tão interessante. Né? E outras, a percepção muda um pouco. Né? Então, o gráfico, vamos colocar um gráfico de 100 ticks, né? Já vamos aumentar para ele não ficar, eu não quero ver isso aqui, eu quero ver uma movimentação mais acentuada, mais representativa. Né? Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Tá? Então, é uma análise, tá? Uma grande região bem negociada de volume. Né? Bastante venda aqui nessa região. Saldo, né? Esse é o saldo. Tá? Saldo acumulado. Diminuindo. Diminuindo. Tá? Ficando cada vez mais negativo. Cada vez mais agressões de venda. Né? Então eu não estou olhando times em trades, eu não estou olhando tick a tick, eu estou fazendo uma análise muito mais de contexto para entrar no meu trade do que realmente no tick a tick. Então, vou tentar vender, né? Vou tentar vender por aqui, vender mais um lotinho aqui. Né? Tá?
Análise é muito mais de contexto, análise é muito mais de volume, ok? Ó, vejam aqui no DOM na esquerda, por exemplo. Olhem do 612, aqui esse gráfico não está representando o DOM, tá? Notem dessa região do 612 até o 608 lá. Okay. Olha aqui, ó, bateram só de saldo, né, que ficou aqui, menos 220, menos 565, 270, 310. Olha aqui, ó, bateram só, isso é o saldo, né? Mas olha aqui, 85, menos 5 de saldo. O volume cada vez diminuindo mais, diminuindo, né? Pode ter ocorrido uma absorção aqui, ou pode não ter ocorrido uma absorção, simplesmente bateram todos os lotes que tinha aqui. Chegou aqui no 0,8, bateram só 50, bateram mais uns lotinhos, no 7,5 bateram bem pouco lote, tá? Trade de exaustão, a gente vê em alguns dias aí, esse tipo de trade é bem comum em papel, né? Que se distancia do preço da VWAP, vai se distanciando, vai ficando cada vez mais fraco esse movimento, tá? Mais fraco, não toma com tanta intensidade, já não vai mais, rompe, já vai um tique, dois só e volta, já não vai, não rompe, tá? Então pouco volume, ok? Ó, tá? Essa é a análise então que o cara tá fazendo. Pouco volume, chegou nesse ponto aqui, ele não tá pensando já em, pô, você comprando, você vendendo, não. Vamos ver o que que vai acontecer. Tomaram aqui, foi na máxima. Foi lá para romper a máxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso que é um gráfico de... Isso que é um gráfico... Ah, esse aqui é gráfico de agressão. Saldo da agressão, né? Então aqui tem um saldo de 700 lotes, 700 lotes, 700 lotes. Então notem aqui, ó, rompeu a máxima, né? Já retornou rápido. Pouco volume, tá? Não completou a liquidez do book de ofertas, não continuaram tomando nos preços subsequentes. Foi de novo, tá? E aí ficou aqui, né? Já voltou, já não foi mais perto, mais próximo da máxima, tá? Dando fluxo de venda, 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 venda. Opa, né? Fluxo de venda, fluxo de venda. É agora, vamos pegar esse breakout. Aí sim, né? Vamos pegar do 44, vamos pegar 10 pontos aí, 15. Ok? Então essa é a análise. É uma análise muito mais de contexto, muito mais de volume e não é aquele tique a tique do scalper. Ok? Ó. Ó, vou tomar um 5, tomaram 20, 10 lotinhos ali. Tomaram 5, 5. Tá? Tomaram 10, 10, 5. Pouco volume, pouco volume. É. Ó, bateram. Aqui foi uma agressão. Para esse dia, né? Para esse dia, tá? Para esse momento do mercado. Uma quantidade, por exemplo, de 255 lotes, que nem tem aqui, ó, já é representativa, né? Então, notem que quando veio para o rompimento mesmo, veio com uma agressão grande, né, de venda. Ó, 165, 255, 255. Né? Olha o saldo, saiu de mais 85, mais 20, mais 60 que estava trabalhando e realmente entrou fluxo. Ó, entrou fluxo, fluxo vendedor, forte. Okay. Só no final desse vídeo eu vou mostrar dois trades que mais ou menos representam o que eu estou falando. Não exatamente com essa tela de essa tela usando os gráficos de footprint, mas utilizando aquela mesma tela, tá, operacional, dos outros exemplos operacionais, mas mostrando um trade mais longo, um pouco mais longo, e análise e um trade bem curto. Tá? Bom,
seguindo, agora, como que eu gosto sempre de completar as aulas, né? Implementar com alguma coisa de mindset. Um dos nossos mindset tips. Mindset e preparação para o trading. Então, a gente está entrando agora na terceira semana de treinamento e é interessante que todos saibam algumas coisas relativas à preparação para o nosso dia de trade, né? E o que que acontece, né? A gente se prepara, a gente opera, a gente revisa, tá? Então tem várias perguntas, né? Você se prepara para o seu dia de trade? Isso a gente vai ver em outra aula dessa semana, ok? Mas já comecem a se acostumar a fazer uma preparação, tá? O que eu digo como preparação? Não é chegar, sentar no computador, qualquer horário, ou pode até se atrasou, acordou mais tarde, não deu, não conseguiu chegar a tempo, ou começou a operar 10h30 da manhã, 11, 11h30, tudo bem. Mas o que que é o mais importante? É ver qual é o ajuste daquele dia, qual é o ajuste do dia anterior, né? Quais os pontos interessantes? Abre um gráfico e analisa o contexto. O que que saiu de notícia? Que número que vai sair? Que hora que vai sair? Vou cadastrar meus alarmes aqui 1 minuto antes de sair esses números, tá? Vou respirar fundo, vou escutar uma música, vou abrir o mercado, vou ficar 15 minutos olhando ele para ver, para perceber o que está acontecendo, como que o mercado está naquele dia, tá? Então, o trading tem que ter preparação pré-trade, não é simplesmente chegar e sentar na frente do computador e sair clicando, tá? É como se fosse um soldado que está indo para a guerra sem colete à prova de balas e sem arma, atravessando um campo e os caras dando tiro. Uma hora, o tiro vai pegar e vai liquidar. Então, não adianta ir pro mercado sem se preparar o mínimo. Ah, eu não tenho plataforma de notícia, eu não tenho lá sei o que, não é isso. Não precisa, entendeu? Mas faça uma preparaçãozinha, pelo menos, antes de começar a operar. Tá? Leiam, estejam informados. Eu já falei da coluna Bom Dia Mercado, que custa R$ 90 por mês, 70 e poucos, é um custo bom, é um custo que resume, uma coluna que resume bastante questões políticas que estão acontecendo e tudo mais. Sai antes de abrir o pregão. Tem o Clipping Anchor também, se vocês procurarem. Só que o Clipping Anchor sai depois das 9, depois da abertura do pregão, tá? Depois da abertura do mercado. Então, isso que é ruim. Então sai às 9h30, de vez em quando, 9h40, mas também é bom porque está destacado ali todos as manchetes, as principais manchetes dos jornais aí, nacionais. Tá? Clipping Anchor. Anchor com D, tá? No final. Clipping Anchor. Então é só se cadastrar e vai receber todo dia. Tem o Bom Dia Mercado, daí. Então busquem essas informações. Ah, eu quero ver que horas que vai ser um número. Vai lá no site da Bloomberg Economic Calendar, acessem lá o calendário econômico, vai estar lá. No investing.com também tem todo o calendário. É até mais fácil de ver no Invest. Tem como selecionar o filtro de importância por notícia, né, por número. Ok? Não é o importante não é chegar e dizer assim, ah, eu sei o que significa esse número, se sair para cima o mercado vai fazer tal coisa, se para baixo. Não é a nossa função essa. A não ser que, claro, que a pessoa entenda disso. Mas nós somos traders, né? Nós não somos economistas. Eu não sou economista, eu não sei dizer o que um número representa em termos de economia interna e muito menos mundial, né? Tem essa informação, olhem no site, leiam o que é aquela informação, ok, a título de curiosidade, mas não tem como a gente fazer essa análise fundamentalista, tá? Mas aquele número é gerador de fluxo, aí é outra coisa. Vai gerar um fluxo aquele número, legal, vamos se aproveitar desse fluxo no mercado, aí sim, aí nós estamos na cabeça do trader, né? Tá? Então você revisa seus trades após encerrar seu dia.
Tá? Revisão faz parte do aprendizado. Tá? É bom revisar, por isso que eu falei de gravar a tela. Gravem a tela. Gravem a tela e revisem. Depois, quando começar, estão operando o simulador, tá bom, vamos operar dinheiro. Né? Revisem os trades. Revisem, gravem a tela e revisem. Anotem, é isso aí mesmo. Tem que ter dedicação. Tá? Não existe não é uma tarefa, não é assim, pô, vamos sair operando e você ganha dinheiro, tá? Isso não existe isso aí. Tá? Então, só existe o quê? Só ganha dinheiro no mercado quem se profissionaliza, né? Quem é profissional ganha dinheiro no mercado. Pode ser na física, pode ser, mas se profissionalizou de alguma forma, né? Então, não dá para também, assim, pô, se a gente continuar vendo o mercado de uma forma mais amadora, a gente não vai ganhar dinheiro mesmo, né? Pô, outras perguntas mais interessantes agora, né? Não tem muita relativa à preparação, mas saber o que quer no mercado. Isso é importante. Saibam o que quer. Quanto que tu quer pegar num trade, né? Aonde tu quer chegar fazendo trade? Aonde tu quer chegar na tua vida fazendo trade? Saibam exatamente essa resposta. Isso é alta performance, isso aqui, tá? Saber onde quer chegar na sua vida. Eu quero ser trader, eu quero chegar em tal ponto, eu quero operar 200 lotes do dólar cheio num dia na boleta. Eu quero operar, eu quero fazer financeiro de 20, 30 mil por dia. Aonde vocês querem chegar? A gente tem que saber, porque a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um propósito muito claro na nossa cabeça para a gente realmente ter toda essa dedicação. Né? Você assume total responsabilidade sobre os seus resultados. É importante isso também. Não culpem plataforma, mercado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que mais tenha justificativa para um erro nosso, alguma coisa assim. O mercado está ali do jeito que ele sempre foi. Um dia mais volátil, um dia menos volátil, um dia com mais lote, um dia menos lote, um dia mais agressivo, outro dia menos agressivo. A gente tem que se adaptar. Tá? Agora o resultado, a responsabilidade sobre ter um resultado ruim é somente nossa, não é do mercado. Tá? Não estopou, não saiu da posição, demorou, virou torcedor, tomou um stop muito maior, entrou com um lote muito maior do que geralmente entraria. É total responsabilidade nossa, não é de outras pessoas, muito menos do mercado. Tá? Então assumam total responsabilidade sobre os resultados. Quem se dá dinheiro ou se tira dinheiro somos nós. Tá? Que nem eu falar, uma semana o dólar estava muito ruim, eu achei muito ruim de operar. Eu achei difícil, estava muito volátil. Eu não operei, foi a minha decisão. Eu não operei. Mas se eu tivesse operado e perdido bastante dinheiro naquela semana, eu teria que assumir essa responsabilidade sobre esse resultado. Né? Porque eu cliquei, eu que decidi entrar no trade ou não. A gente que decide se a gente se dá dinheiro ou se tira dinheiro. Okay? O mercado foi um ponto a favor. Cabe a ti decidir se tu vai se dar esse dinheiro ou vai esperar para ganhar mais, ou vai aceitar que o mercado venha contra realmente para pegar um trade mais longo ou não. A gente que decide isso. Tá? Trading é profissão e somente profissionais ganham dinheiro nessa profissão. Tá? Então esqueçam o que quem está começando, esqueçam o que tem pela internet aí de um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de baboseira. Tá? Porque não é assim. Okay? Ou leva isso de forma séria, ou realmente o mercado só vai te tirar dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. Estudando, se dedicando já é complicado, já é complexo. Imagina sem fazer um esforço, né? Seguindo. Então, no mindset adequado, acessamos tudo que sabemos sobre a movimentação do mercado. E nada é bloqueado ou alterado pelos mecanismos que evitam nossa dor. O que eu falo isso?
quando a gente começa a sentir dor de perder dinheiro, é por isso que eu falo de foco, foco em operar, não foco em ganhar dinheiro. Foco em clicar em entrar e sair do trade. A gente olha, identifica no mercado tudo que a gente sabe sobre a movimentação dos preços e tudo mais, tá? E não tem nenhuma percepção distorcida, né, bloqueada, alterada pela nossa cabeça, porque a gente não está evitando dor nenhuma ali. A gente não está evitando perder dinheiro. Tá? E quando a gente não evita perder dinheiro, a gente não evita essa dor emocional da perda, a gente consegue, com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue identificar probabilidades que muitas vezes, tá? Muitas vezes, pela nossa percepção, pelo nosso medo, pela nossa dor, está bloqueada ou totalmente alterada. Tá? Nossa percepção está totalmente alterada devido a isso. Okay? Então, evitar a dor, né? Entender a natureza do mercado. Quando a gente entende a natureza do mercado, que a gente sabe que é um ambiente na qual a gente não influencia em nada nele, nosso trade dá certo não depende de terceiros, é um ambiente randômico, vai para up ticks e down ticks, e é isso. Tá? Não se culpem, não existe certo e errado. Não existe essas palavras do mercado. Esqueçam certo e errado. Eu acertei tal trade, eu errei tal trade. Não existe isso. Não existe isso. Tá? O que existe é eu entrei no trade, eu estopei aquele trade. Isso que existe. Eu entrei naquele trade, eu zerei aquele trade. É isso que existe. Entrada e saída do trade. Tá? Não existe errar e acertar. Okay? O errar no mercado é não estopei. Errou. Erro de mindset, erro psicológico grave. Né? Não estopei. Por quê? Por que que tu não estopou? Não aceitei perder dinheiro. Vinha de uma sequência muito boa. Uma semana inteira ganhando dinheiro. Bastante. Naquele dia eu não aceitei perder. Não aceitei que o trade foi contra. Estopei com muito... Entrei com muito mais lote para recuperar o que eu já tinha perdido. Tá? Então notem que mindset, disciplina e psicologia é muito mais importante do que outras coisas. Né? Operar e saber que você não tem nada a provar. Você não está tentando ganhar nem evitando perder. Tá? Nem está tentando recuperar o seu dinheiro. Tá? Não tem o que provar no mercado. Tu não está provando nada para ninguém ali. Ok? Nada para ninguém. Não sejam influenciados por outras coisas também que tem por aí. Né? A gente não está tentando ganhar nem evitando perder. A gente está só operando. Okay? Então está disponível para o que o mercado está mostrando. Temos que operar com confiança, porém não eufóricos. Né? E a consistência proveniente da aquisição e aperfeiçoamento de algumas habilidades mentais. E isso é o que demora mais tempo. A gente enxergar o fluxo, talvez a gente demore um certo tempo. A gente adquirir uma agilidade operacional demora um certo tempo. Agora, aperfeiçoar e adquirir essas habilidades mentais para transformar essas oportunidades que a gente vê no mercado em ganhos consistentes, isso que é o mais difícil. E é por isso que eu estou sempre falando de mindset, e isso é isso aqui que vai fazer a diferença. Okay? Então, quando percebemos que o mercado é realmente um jogo de probabilidades, conceitos tais como ganhar, perder, certo, errado, não têm mais a mesma importância. Né? Quando as informações que recebemos do mercado não correspondem com as nossas expectativas, interpretamos como uma ameaça. Tá? Essa interpretação é negativa, nos faz nossa mente ficar em estado de defesa, criando uma experiência que estamos tentando evitar. Tá? Olha que interessante, então. Quando a gente percebe no mercado, né, a gente gera uma expectativa que o trade vá a nosso favor. Quando ele não vai, isso a gente considera como uma ameaça para a gente. Tá? Então é uma energia negativa que a gente cria. Tá? Faz a gente ficar em estado de alerta, de defesa. Então a gente cria uma experiência, né, que a gente está tentando evitar. Né? Então é isso que eu falo, esse é o ponto-chave, tá? De entender a natureza dele, justamente por causa disso. São coisas que acontecem não porque a gente quer que aconteça, tá?
É porque nosso cérebro ele reage assim, ele age assim, a nossa cabeça age assim, dessa forma. Tá? O que a gente interpreta no mercado nos gera várias emoções. Okay? Só que o mercado é neutro. Tá? Quando não esperamos que o mercado irá fazer algo por nós, não temos razão para termos o medo. Ele não vai fazer nada pra gente. Entenderam isso? Entenderam a frase de se dar dinheiro ou se tirar? Quem que vai fazer alguma coisa de mal? Nós mesmos, não o mercado. Eu entrei no trade. O mercado veio contra, eu saí do trade. Eu fiz. Tá? Eu não esperei que o mercado ia fazer algo para mim. Eu fiz alguma coisa. A gente não tem razão para ter medo que o mercado venha contra a nossa posição. Não tem motivo para acelerar o coração porque o mercado vem contra a nossa posição. A única coisa que a gente tem que fazer é saber reconhecer que realmente a gente está errado e sair. É isso. É só isso. Trading é isso. É simples, mas é difícil. Tá? Use as variáveis que você define como uma oportunidade para entrar no trade. E acredite que trade não é sonho, esperança nem nada disso. Tá? Usando variáveis randômicas, o processo se torna mais difícil. Então, por isso que seja objetivo no operacional. Tá? Objetividade. Não entre no trade porque acha, porque tem uma esperança que algo vai acontecer. Tá? Variáveis randômicas, a gente está falando de crenças que a gente tem, coisas que a gente está pensando na nossa cabeça. Eu acho que o mercado já subiu 2%, eu acho que daqui não passa mais. Isso não é uma oportunidade. Isso é uma esperança que a gente tem. Isso é uma crença que a gente tem. Então olhem o mercado de forma objetiva. Como que a gente faz isso? Olhem o fluxo. Pararam de tomar. Beleza, já subiu, o mercado já explodiu mais de 2%, 3%. Não estão tomando, tem pouco volume. Começou a entrar venda. Isso é uma análise objetiva. Está entrando vendedor, não estão tomando mais. Eu vou vender junto com esses caras. Pronto. É isso que eu vou fazer. Tu definiu aquilo uma oportunidade. Olha o mercado então de forma neutra. Não criamos as emoções. O mercado não transmite emoções. Tá? O mercado é somente upticks e downticks. Tá? E não se esqueçam, estudem mindset. A gente tem uma aula de mindset, eu estou sempre falando de mindset. Estudem mindset. Tá? Mais que qualquer outra coisa. Mindset é a chave. É a chave do sucesso nessa profissão. Tá? Então, é isso aqui ó, que eu estou falando. Tem um muro aqui, ó, mindset. Uma barreira. Então tem pessoas que têm anos operando, já sabe ganhar dinheiro, tá? Porém não de forma consistente. Ganham 2 dias, ganham 3. Tem um loss que volta para o 0 a 0. Volta. Vocês acham que esse loss aqui, que essa perda que esse cara teve aqui, está relacionado a ele não, a capacidade dele de fazer dinheiro, a capacidade dele de ler o fluxo? Por quê? Se ele já ganhou dinheiro aqui, já ganhou dinheiro aqui, já ganhou dinheiro 4 dias seguidos. Ganhar dinheiro ele sabe. Ele não está com mindset, ele não sabe, ele não está entendendo a fundo a natureza mesmo do ambiente que ele está. E é por isso que acontece isso aqui. Tá? Estudou, aprendeu, operou e atingiu o mindset do trader. Aí sim. Aí a curva é essa aqui. Ok? Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tá? Queria falar um pouco aí, pouco não, né? Falei até bastante de mindset, mas realmente é uma parte muito importante. Tá? A gente considera muito, é um pilar. Nosso treinamento aqui a gente considerou 3 pilares: análise e leitura do fluxo, gerenciamento e análise de performance. Tá?
e mindset. Esses 3 pilares. Tá? Beleza? Então tá. Pô, valeu. Obrigado, parabéns para todo mundo que já chegou nessa aula. E estamos aí. Ok? Valeu, obrigadão.